Então, pessoal, mais uma aula do estudo das soluções. Hoje nós vamos ver a diluição das soluções. Então vamos começar citando um procedimento bastante comum, que é a preparação do suco de caju a partir de uma garrafa de suco concentrado. Lá no rótulo desse produto está escrito: diluir uma parte do concentrado líquido em 7 partes de água e açúcar a gosto, faz 4 litros. Então esse aqui é um exemplo de diluição. Muito embora a gente saiba que o suco de caju concentrado não é uma solução propriamente dita, pois a nível microscópico possui partículas dispersas no solvente, sendo portanto classificado como uma dispersão e não como uma solução, mas que serve como base para a gente citar o que é o processo de diluição. O outro exemplo é a preparação da água sanitária a partir de uma solução concentrada. Então, primeiro, para se preparar esta solução, você pega 25 ml, que equivale a meio copinho de café, e coloca em 1 litro com água potável. E aí você vai obter a solução eficiente que seja capaz de matar o coronavírus. Então, por que devemos diluir água sanitária para poder matar esse vírus? É o seguinte, a água sanitária concentrada ela possui de 2 a 2,5% de cloro ativo na forma de hipoclorito de sódio. Nestas condições, o pH é básico e não tem tanta eficiência quanto o ácido hipocloroso, que é o agente obtido a partir do momento que você dilui esta água sanitária. Então, essa quantidade de ácido hipocloroso só será aumentada a partir do momento que você diluir a solução inicial, acrescentando-se água ao sistema. Então, mais detalhes vocês vão ver nesse vídeo, que eu vou deixar o link na descrição. Isso aqui também é um vídeo do YouTube, eu vou deixar este link na descrição para você ter acesso depois. Agora, em se tratando da diluição das soluções, o que significa diluir uma solução? Significa acrescentar solvente a ela de maneira que sua concentração diminua. A quantidade de soluto permanecerá inalterada. Então aqui embaixo nós temos o esqueminha da diluição de soluções. Partindo de uma solução A e do solvente, que é a água, ao adicionar o solvente na solução A, você irá obter uma solução diluída B. Então aqui nós temos que as quantidades de soluto permanecem inalteradas, e diluir significa acrescentar solvente à solução de maneira que a sua concentração diminua. Voltando ao exemplo do suco, vamos pegar aqui uma parte do suco, equivale a 500 ml. Se você vai acrescentar 7 partes de 500, vai dar um total de 3.500 ml, mais os 500 que é a parte do suco, você vai obter 8 partes, que dão exatamente 4 litros de suco. Então esse aqui foi o procedimento completo. Agora vamos falar de maneira formal do processo de diluição de soluções. Partindo-se de uma solução inicial, acrescentando solvente e obtendo a solução final diluída, nós temos algumas legendas. Então, CI representa a concentração inicial, VI o volume inicial, M1 a massa do soluto, CF representa a concentração final, VF o volume final e o M1 a massa de soluto. Logo abaixo aqui nós temos o VH2O, que representa o volume de água. Então, se você observar, o cálculo da concentração da solução inicial terá os seguintes parâmetros: concentração inicial igual a massa de soluto dividida pelo volume inicial. Na solução final acontece algo semelhante. A concentração final é igual a massa de soluto dividida pelo volume final. Se você isolar o M1 na solução inicial, vai obter concentração inicial vezes o volume inicial, ou seja, M1 é igual a CI vezes VI. Isolando o M1 na solução final, você vai ter CF vezes VF. Como a quantidade de soluto M1 permanece inalterada, nós temos que CI vezes VI é igual a CF vezes VF, ou seja, concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Quando você estiver trabalhando em concentração em gramas por litro, você vai usar essa expressão aqui de verde. Então ela serve para quando estivermos trabalhando com a concentração em gramas por litro.
Se nós formos trabalhar a concentração em mols por litro, vamos usar a segunda fórmula que está abaixo, que é MI vezes VI igual a MF vezes VF. Esse MI significa concentração inicial em mols por litro e o MF significa concentração final em mols por litro. Observação importante: na diluição, o volume da solução final é a soma do volume da solução inicial com o volume de água. Então isso é uma coisa óbvia, o volume final é o volume inicial mais o volume de água. Então se você tem essa quantidade aqui de solução e acrescenta essa outra quantidade aqui de solvente, vai juntar as duas, vai somar e vai obter o volume final. Primeiro exemplo: a 200 ml de solução de NaOH, que é o hidróxido de sódio, a 40 gramas por litro, foram adicionados 600 ml de água. Calcule a nova concentração em gramas por litro após a diluição. Então, colocando os valores aqui: concentração inicial 40 gramas por litro, volume inicial 200 gramas por litro, volume de água 600 ml, e aí nós vamos encontrar a concentração final e o volume final. Primeira parte, vamos calcular o volume final. Ora, o volume final é a soma do volume inicial mais o volume de água. Se o volume inicial é 200 ml e o volume de água é 600 ml, nós vamos ter no final o volume final igual a 800 ml. Então vamos pegar esse cálculo, deixar ali ao lado, e vamos para a segunda parte. Vamos calcular a concentração final usando a expressão da diluição. CI vezes VI igual a CF vezes VF, onde CI é a concentração inicial, VI é o volume inicial, CF é a concentração final e VF é o volume final. Substituindo esses valores na equação, que é o volume inicial, aliás, concentração inicial vezes volume inicial, concentração final vezes o volume final. Prosseguindo, nós temos, isolando o CF, ficou 40 gramas por litro vezes 200 sobre 800. Esse mililitro será cortado com o outro, tá? Então, se estão em lados opostos da equação, podem ser cortados. Resultado final, 10 gramas por litro. Uma observação aqui também, pessoal. Sempre me perguntam: professor, eu tenho que trabalhar em ml ou em litros? Depende. Se no primeiro membro estiver em litros, no segundo membro também tem que estar em litros. Se no primeiro membro estiver em ml, o segundo membro também tem que estar em ml. O que não pode é de um lado estar em mililitros e do outro estar em litros. Até porque no final serão cortados. Então aqui nós obtivemos a concentração 10 gramas por litro. Exemplo 2. Que volume de água deve ser adicionado a 100 ml de solução de NaOH 0,4 mol por litro, a fim de que a nova concentração seja 1/4 da inicial? Então, colocando aqui o esqueminha, partindo-se da solução inicial, acrescentando água e obtendo a solução final diluída. Nesse problema ele quer encontrar o volume de água. Então, primeiro vamos achar a concentração final, já que ele diz que a concentração final é 1/4 da inicial. Ora, se a inicial é 0,4, basta multiplicar 1/4 vezes 0,4, dá 0,1. Essa é a concentração final, que nós colocamos ali de azul. Agora vamos partir para a diluição. Então a concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Concentração mol por litro, no caso. Substituindo. Então aqui a concentração inicial vezes o volume inicial igual a concentração final vezes o volume final. Então, isolando aqui o VF, esse 0,1 que estava multiplicando, passa dividindo, Então, 40 dividido por 0,1 dá 400 ml. Esse aqui é o volume final. A gente não consegue encontrar o volume de água diretamente. Nós temos que primeiro encontrar o volume final, para depois encontrar o volume de água. Segunda parte. Calcular o volume de água. Esse volume de água é calculado a partir desta fórmula. O volume final é igual ao volume inicial mais o volume de água. Colocando os valores. 400 ml, que é o volume final que acabamos de encontrar, é igual a 100 ml, que é o volume inicial, mais o volume de água. 400 menos 100 vai dar o volume de água
Então o volume de água é 300 mililitros. Então essa aqui é a nossa resposta do problema. Lembrando que a gente não consegue encontrar o volume de água diretamente, temos que encontrar o volume final depois de que a gente substitui nesta expressão aqui e encontra o volume de água. O outro probleminha, dessa vez o probleminha do livro. Uma solução em 0,05 mol por litro de glicose contida em um becker perde água por evaporação até restar um volume de 100 ml, passando a concentração para 0,5 mol por litro. O volume de água evaporada é aproximadamente, então vamos fazer esse cálculo. Primeira observação, esse sistema ele perde água por evaporação e nesse caso o volume final será menor que o da inicial. Ocorre uma concentração da solução. Pessoal, concentração é o inverso da diluição. Enquanto a diluição, o sistema ganha água, na concentração o sistema perde água. Então o volume final será o volume inicial menos o volume de água perdido. Então olha aqui o esqueminha. A solução inicial vai perder a água e vai formar uma solução final mais concentrada que a inicial. Fazendo os cálculos, que o sistema vai perder a água. Concentração inicial 0,5 mol por litro. O volume inicial a gente não sabe. O volume final é 100 ml, que é até restar 100 ml. Então, esse 100 ml aqui é o volume final. Concentração final 0,5 mol por litro. Observe que 0,5 mol por litro é 10 vezes mais concentrada que a solução inicial. Primeira parte, calcular o volume inicial usando a expressão da diluição. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração mol por litro final vezes o volume final. Substituindo os valores, nós vamos encontrar o volume inicial. VI é igual a 50 dividido por 0,5. VI, que é o volume inicial, é igual a 1000 ml. Tá, pessoal? Então vamos lembrar que aqui eu multiplico 0,5 vezes 100 deu 50. E esse 0,05 que estava multiplicando passou dividindo. Segunda parte. O sistema perdeu água, então o volume final é o volume inicial menos o volume de água. Então, esse aqui é o volume final, igual ao volume inicial, que era 1000, menos o volume de água. Logo, o volume de água é 1000 menos 100. O volume de água é 900 ml, que nós vamos marcar a letra D. E assim está resolvido um probleminha de concentração, que é quando o sistema perde água. Bom, diluição no laboratório. No laboratório acontece isso. A gente encontra os ácidos em recipientes que vêm com certos parâmetros aqui no rótulo. Então a partir desses parâmetros, a gente deve calcular a concentração inicial e fazer a diluição para obter a solução na concentração que você deseja. Então veja por esse exemplo. Dispondo-se de um recipiente com ácido clorídrico nas seguintes especificações: densidade 1,18, e o título 37,2% em massa, deseja-se preparar 100 ml, ou seja, 100 ml de solução a 1 mol por litro. Que volume de HCl concentrado deve ser utilizado? Então ele nos dá aqui a massa molar do ácido. Então vamos lembrar que o molar corresponde a 1 mol por litro. Então, ele nos dá esses parâmetros que tem no rótulo. E aí a gente vai calcular o volume inicial do ácido para preparar os 100 ml de solução a 1 mol por litro. Nesse vídeo que tem aqui, o professor ele mostra como fazer essa diluição. Ele utiliza alguns equipamentos como a pera de sucção, a pipeta e o balão volumétrico. Então esse vídeo vai ficar na descrição desta videoaula, que vocês terão acesso a esse vídeo quando quiserem. Então vamos fazer os cálculos. Vamos descobrir qual é a concentração inicial do ácido a partir do título e a densidade, para depois a gente fazer a diluição e saber que volume nós vamos precisar. Então, substituindo o título, que é 0,372, que aqui é 37,2, você trabalha o título sempre em decimal, vezes a densidade vezes 1000, você vai encontrar a concentração mol por litro, e aqui é a massa molar do ácido. Fazendo esses cálculos, multiplicando e dividindo, você vai encontrar
que a concentração inicial do ácido é 12,04 mol por litro. É uma concentração bem alta, um ácido bastante concentrado, que é o que vem no frasco. Na segunda parte, nós vamos fazer a diluição, determinar o volume de ácido que deve ser utilizado. Então, a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Como ele quer encontrar 100 ml, melhor dizendo, de solução a 1 mol por litro, partindo desta, que é 12 mol por litro, que é a que está no frasco, que volume desse frasco eu devo utilizar? Então, esse 12,04 está multiplicando, passa dividindo, 1 vezes 100 dá 100. Resposta, vamos precisar de 8,3 ml de ácido concentrado para produzir esse 100 ml de solução a 1 mol por litro. Então, o restante do vídeo, que estava no slide, esse vídeo aqui não vou passar ele para vocês, vou deixar o link na descrição da nossa videoaula, que vocês vão ter acesso a essa segunda parte aqui também. O outro probleminha, bastante semelhante ao probleminha lá do ácido, aliás que é um ácido também, que o volume de ácido sulfúrico, cuja densidade é 1,8 gramas por mililitro, o título é 98%, deve ser utilizado para preparar 500 ml de solução a 1 mol por litro. Aí ele dá a massa do ácido. Então você segue o mesmo procedimento. Ele quer achar o volume do ácido que deve ser utilizado. Então ele nos deu aqui o volume final e a concentração final, que é 1 mol por litro. Nós vamos determinar a concentração inicial do ácido concentrado a partir dos valores de título e densidade. Então, a primeira parte, encontrar a concentração inicial TD1000 igual a MM1, aquela fórmula antiga. Então, substituindo os valores, a densidade, o título vezes a densidade vezes 1000 é igual a MI vezes a massa do ácido, que foi dado aqui, o 98. Então, isolando o M1, as MI, fica o quê? 18 mol por litro. É um ácido bastante concentrado, 18 mol por litro. Então, partindo desse ácido, nós vamos descobrir que volume dele eu devo utilizar. Segunda parte, diluição. A concentração inicial do frasco é 18 mol por litro. Que volume inicial eu devo utilizar para preparar os 500 ml de solução final a 1 mol por litro? Então, o volume final, aliás, o volume inicial será de 27,7 ml que eu devo utilizar. Tá? Então, esse aqui foi nossa aula de diluição. Até a próxima.